Não, muito obrigado. E eu queria trazer uma reflexão com base no que o Ricardo falou. Inclusive, agora, né, na primeira semana de janeiro, nós escrevemos um artigo, Perspectivas de Novas Ofensivas da Ucrânia. Eu até falei para o pessoal, vai chocar essa análise técnica nossa, porque justamente coaduna com o que o Ricardo falou. Porque esse exército, vamos botar 3.0, estabelecido pela OTAN, reconfigurado com uma quantidade absurda de meios operacionais, visa a definir uma contraofensiva em algum eixo que aqui eu vou explicar. A Ucrânia, desde outubro, isso aí já tínhamos debatido numa outra live, ela tenta romper as defesas a partir do setor de Krasny-Liman, que custou muito aos russos perder Krasny-Liman, precisa aqui destacar, tanto que o Alexander Lapin caiu em desgraça no alto comando russo por causa justamente de ter negligenciado o pedido de reforços para esse setor da fronte em Krasny-Liman. Mas desde outubro a Ucrânia tenta romper em 3 eixos a partir de Krasny-Liman para cercar Kremina. Se, no caso, cercar Kremina, estabelecer controle operacional sobre essa cidade, que fica ao norte de Luhansk, corta o abastecimento das forças russas pelo eixo norte para Donbass, e é um complicador sem tamanho para a Rússia ter um esforço militar nesse setor e nesse eixo. Então, só que tem o seguinte, chegou-se a Ucrânia a ter 40 mil homens atacando por 3 eixos. E seja pelos reforços desmobilizados pelas linhas defensivas da Rússia, não conseguiu romper. A Ucrânia tentou passar a atuar de umas semanas para cá através de DRGs, através do Parque Nacional de Kremina, que é através do eixo de Dibrova, que fica ao sul de Kremina, para tentar, no caso, depreciar a retaguarda russa. Só que a Rússia, através de um forte emprego, né, de drones, aprenderam finalmente, né, de que o drone é essencial. Foi outro erro muito grave das Forças Armadas Russas, negligenciarem significativamente os drones como meio de designação de órgãos de reconhecimento e vigilância, conseguiram conter esses ataques. Mas a Ucrânia não vai desistir de tentar atacar o eixo de Krasny-Liman e também o eixo de Svatovo. Svatovo é a última cidade do eixo norte, que a leste de Kharkiv, e que fica, no caso, a leste do rio Oskol. Consequentemente, só que a Rússia, já prevendo essa contraofensiva, estabeleceu linhas defensivas muito poderosas, até, né, mesmo não apenas com arame farpado, mas de contenção de tanques, dispositivo improvisado, para, no caso, neutralizar tentativas de ruptura dessas linhas de defesa. Então, esse seria um primeiro eixo. O outro eixo, de uma perspectiva de ofensiva ucraniana, seria no setor de Zaporísia. Zaporísia, através de buscando tomar a cidade de Tokmak e cercar Melitopol e, consequentemente, cortar o eixo do que sobrou de Kherson, a margem esquerda, com Donetsk. E, consequentemente, esse cerco iria depreciar e criar um risco muito sério para a Crimeia. E, finalmente, uma outra perspectiva de ofensiva ucraniana seria tomar alguns assentamentos à margem esquerda do Dnieper ou a península de Kimburny-Spit. É um istmo que fica justamente bem próximo de Orekovo, onde tem o centro de operações especiais da Ucrânia, próximo a Odessa. Mas vamos lá. Aí surgem os problemas. O Surovikin, através dos Wagner, ele concentrou justamente limitar avanços rápidos em Bakhmut, também conhecido como Artemiovsk, e Soledar, e em Seversk, e obrigou as forças ucranianas a mandarem uma grande quantidade de reagrupamento, de reforços, de brigadas que estavam outrora setorizados em Zaporísia por uma ofensiva e em Svatovo para reforçar as linhas de defesa em Soledar e Bakhmut. A Ucrânia perdeu, só na Batalha de Soledar, 14 batalhões. 14 batalhões que estavam preparados para essas ofensivas. Outro ponto, essa depreciação dessas unidades que estavam setorizadas para Zaporísia custou muito o timing, momento de uma eventual ofensiva ucraniana nesse setor. Por quê? Porque as forças russas, com seus mobilizados, criaram linhas defensivas muito fortes em Zaporísia e avançaram
para cercar o Ugledar, que é a principal fortificação ucraniana no eixo de Zaporizhia. E hoje, segundo consta, tomaram 4 assentamentos já as forças russas, sem esticar demais as linhas logísticas e o perímetro operacional, porque o efetivo ainda não é suficiente, como o Ricardo bem falou, estão tendo esse cuidado, mas depreciando significativamente o potencial de combate das forças ucranianas. Não estou dizendo que está se perdendo, mas vai ficar o seguinte problema. Se os reforços ucranianos não forem direcionados para Bakhmut e para Seversk, e a Ucrânia perder Seversk e perder Bakhmut, no caso, vai sobrar uma última linha de defesa da Ucrânia, das Forças Armadas da Ucrânia em Donbass, que é Konstantinova, que é o principal hub logístico, Advika, que é a principal fortificação próxima à cidade de Donetsk, Ugledar e, finalmente, Slaviansk e Kramatorsk. Aí que tá, se fizer essas ofensivas, vai ficar vulnerável. As linhas de defesa vão ficar vulneráveis. Essas linhas de defesa precisam urgentemente desses equipamentos que a OTAN vai fornecer. Então é um dilema muito grande. É um dilema muito grande. Porque há risco da Ucrânia de ter ruptura dessas linhas de defesa até a primavera, com os reforços de efetivos russos. E se concentrar para atacar Zaporizhia, pode perder uma grande quantidade de equipamentos, que vão ser ataques frontais em estepes abertas. Precisamos destacar que a paisagem de Zaporizhia são estepes abertas, muito pouca floresta. Svatovo tem mais floresta, né, mas as forças russas também conseguem estabelecer forças defensivas dentro dessas florestas para conter DRGs infiltrados nessas áreas. E lembrando que as florestas elas prejudicam muitas vezes a utilização de drones, porque são florestas plantadas, pinheiros de até 30 metros de altura. Então é uma situação de um dilema muito complicado. Eu acredito numa contraofensiva ucraniana, até por uma necessidade de demonstração da justificativa para o contribuinte ocidental de que esses equipamentos bilionários têm que ter alguma serventia. Não sei se elas serão efetivas. Não sei se elas serão efetivas como em setembro e outubro, em que não havia efetivo suficiente da Rússia e havia um esgotamento operacional muito significativo das forças que estavam lá. Tinha força que não tinha sofrido rotação, da unidade, né, russa, que não tinha sofrido rotação desde fevereiro. Esses mobilizados chegaram. Então, precisamos analisar aqui essas variáveis. Eu gostaria, por favor, de antes de passar para o Ricardo, dentro desse artigo, perspectivas de novas ofensivas da Ucrânia, para justamente nós mostrarmos que nós não temos aqui um viés pró-Rússia, nós analisamos até o planejamento operacional das FAO, junto com a OTAN, para essas ofensivas nesses 3 eixos. Eu queria ler para justamente destacar que não basta, professor Ricardo Cabral e Farinazzo, ter esses desejos, a Ucrânia vai ganhar a guerra, vamos desejar, vamos buscar esse sentimento, vamos, criar uma narrativa. Porque quem estuda ciência militar sabe que existem as chamadas variantes de influência que definem uma ofensiva. E aqui eu vou ler, eu faço questão de ler. O desenvolvimento de uma ofensiva militar por uma determinada força beligerante não depende apenas da vontade política, mas da capacidade de projeção de força, quantitativo suficiente de pessoal e de meios, aquisição de consciência situacional qualitativa que permita antecipação de cenários para decisões taticamente adequadas, além de condições logísticas bem sedimentadas e estruturadas. Além disso, coordenação entre unidades, sistema de comando e controle eficaz e ágil, capacidade de reconhecimento, inteligência e vigilância com qualidade para o processo decisório tático operacional, interoperabilidade entre unidades de combate são fatores críticos para que qualquer ofensiva tenha efetividade no cumprimento de metas e alcance dos objetivos definidos, os quais podem ser esses objetivos conjunturais ou permanentes, dependendo da escala do conflito e da decisão política que influencia a iniciativa operacional. E aqui agradeço o Ricardo por me fazer aqui sempre retomar a leitura de Clausewitz. Então não é simplesmente eu clicar bonequinho de Counter-Strike e vou fazer uma ofensiva. Não é assim que funciona. Não é assim que opera. Então, essas variantes de influência que aqui eu li, está no site História Militar em Debate, nesse artigo, Perspectivas de Novas Ofensivas da Ucrânia. Eu peço que, humildemente, o leitor leia. E também foi publicado no site forte do nosso jornalista Alexandre Galante. Não há condições de se ter uma ofensiva eficaz, com efetividade, sem essas variantes de influência. Isso é estudado. Manda para mim o dado que eu ponho aqui, pessoal. Pode mandar depois. Pois não.
prossegue. Não, então, concluindo, existem sim essas perspectivas não ofensivas, essas variantes de influência vão ter que convergir. E, repito, é um dilema. Ou desguarnece Donbass nessas linhas de defesa e perde Donbass, ou faz essas contraofensivas. Porque elas não serão sem custos. Por causa das características do terreno, do fortalecimento de efetivo russo e das linhas de defesa. Aqui não é torcida russa, não. É uma análise. Isso é uma análise. Eu estou falando que, justamente no eixo, para tentar tomar Crimeia, a Ucrânia tentou por 40 mil homens, dezenas de vezes romper a defesa, e não funcionou. Mesma coisa em Zaporizhia. Então aqui precisamos fazer essa análise bem circunstanciada desses equipamentos, vão dar uma capacidade operacional. Só que, para que ela vai servir? Fica esse dilema.